E a empresa já trouxe aqui a expectativa dos novos eventos, ou seja, no calendário corporativo da companhia, que foi divulgado inclusive em comunicado ao mercado de calendário de eventos de 2025, onde claramente podemos ver que em fevereiro de 2025, nos dias 24 e 25, ela vai trazer no dia 24 a divulgação dos seus resultados e no dia 25 a teleconferência, onde a alta gestão da empresa apresenta esses resultados para o mercado em geral. E é exatamente neste momento aqui, entre esses 2 dias, em que as cotações sofrem fortemente na bolsa de valores. E quando eu digo sofrem, não necessariamente que as ações vão cair e nem subir, mas elas são fortemente influenciadas pelos resultados da empresa, a interpretação do mercado, se os resultados suportam o crescimento gradual da empresa também para o exercício social vigente, ou seja, 2025. Sendo que esses aqui são os resultados do quarto trimestre do ano de 2024. Atualmente, a receita líquida da companhia foi de 1,2 bilhão de reais. Aqui, ela teve um crescimento em relação a este ano de 2023, no mesmo período, com aumento de 8%. Um belo aumento, não é mesmo? E só para servir de informação histórica, se por acaso você está conhecendo a empresa recentemente, cerca de 1 ou 2 anos, ela teve uma receita de 789 milhões de reais no ano de 2014, 4 bilhões de reais no ano de 2023, ou seja, um crescimento médio de 19,7% ao ano, durante o período que ocorreu especialmente no ano de 2018 devido à RBSE, que é a rede básica do sistema existente, sendo esse um ativo regulatório do setor elétrico brasileiro que representa a indenização de investimentos feitos pelas concessionárias de transmissão de energia elétrica antes dos anos 2000, que ainda não haviam sido amortizados ou depreciados. E esses ativos eles são reconhecidos pela ANEEL, que é a nossa Agência Nacional de Energia Elétrica e, por consequência, reguladora, e os valores devidos são pagos às concessionárias em parcelas ao longo dos anos, por meio de reajustes tarifários. E é exatamente isso que estamos vendo aqui, ex-RBSE, com 664 milhões de reais, um aumento de 31,3% em comparação ao terceiro trimestre do ano passado. As controladas em conjunto, ou seja, todas as empresas que fazem parte do grupo ISA, somaram 180 milhões de reais, trazendo aqui um aumento de 5,7% em relação ao terceiro trimestre também. Mas sobre a questão do RBSE, é importante lembrar, essa é uma indenização que vai ser paga até o ano de 2028, e ela ainda representa 40% da receita total da companhia. Um fato é claro, a empresa vai investir 14 bilhões de reais nos ativos dela. Lembrando que cerca de 30% da energia do país passa pela ISA Energia, e aliás, foi até por isso que ela teve esse rebranding, ou seja, refez a sua marca. Inicialmente era Transmissão Paulista, passou para ISA CETEP e agora ISA Energia, de acordo com a companhia, para refletir a sua real atuação dentro do mercado nacional. Afinal, ela não pode ser mais vista como uma empresa de São Paulo, porque a amplitude dela foi além dessas fronteiras. E ela já anunciou 1,56 bilhão em proventos para o ano de 2025, ou seja, mesmo aqueles que perderam a primeira data, que foi no dia 9 de janeiro de 2025, e o pagamento aconteceu no dia 21 de janeiro, de excelentes 78 centavos por ação, ainda assim é importante lembrar que fevereiro tem data com e março também, ambos no dia 11, e o pagamento vai acontecer no dia 21 de fevereiro e no dia 21 de março. Os valores são exatamente os mesmos, 78 centavos por ação. Notem só, foi anunciado no dia 12 de dezembro o pagamento de JCP, cada parcela de 78 centavos por ação, como acabamos de ver lá no Investidor 10. A primeira datacom foi no dia 9 de janeiro e o pagamento no dia 21 de janeiro, mas as rentabilidades para ISA E4 de 3,18% e para ISA E3 2,55%. Duas rentabilidades excelentes aqui apenas para um pagamento. Agora multiplica isso aqui por 3. Exatamente. Esse é o ponto da estratégia da ISA CETEP, tentando trazer os acionistas mais para perto da companhia, ou seja, ela está buscando aqui os investidores mais fiéis. E temos então que o histórico de dividendos da empresa mostra que nos últimos 5 anos a empresa pagou 8,45% em média. Claro, o dividend yield atual não impressiona, porque esse dividend yield é apenas um desses pagamentos. E é por isso que eu falei para você multiplicar por 3. Ainda assim, existe a chance da ISA Energia pagar dividendos extraordinários em 2025. E o que seria o dividendo extraordinário? Seria um valor exorbitante? Não, claro que não. Dividendos extraordinários são pagamentos extra-calendário, ou seja, o calendário da empresa ele já prevê lá na política específica, ou seja, a política de
pagamento de dividendos ou distribuição de lucros, que a empresa tem um dividendo mínimo obrigatório a ser pago e até mesmo o desejável pela empresa. E esses estão relacionados ao lucro líquido regulatório da companhia. A questão do dividendo extraordinário é que foge esse calendário, e aqui estão relacionados a processos na justiça que podem ser o gatilho para dividendos extracalendários, ou seja, um valor que o mercado não está esperando. E qual é a história aqui? A ISA Energia ela está brigando na justiça para deixar de pagar uma despesa de 200 milhões de reais por ano referente à previdência de antigos funcionários da CESP, e ainda quer receber uma indenização do estado de São Paulo. Se ela ganhar, claro, a empresa vai repassar esse dinheiro, ou parte dele, para os seus acionistas. Só não dá para esperar que vai ser o valor todo de 2,5 bilhões de reais. Afinal, como eu expliquei, a empresa tem uma meta de aumentar muito os seus investimentos. Claro, quem é investidor de longo prazo da companhia vai achar ótimo, porque isso necessariamente vai fazer com que ela melhore a sua rentabilidade, sua lucratividade no futuro, inclusive mitigando problemas com o impacto da RBSE, que é aquele acordo tarifário que acaba trazendo as indenizações e vão acabar em 2028. Mas é claro que a ISA Energia tem alguns desafios pela frente, como investimentos em concessões e a busca por novas receitas. Aqui os analistas estão projetando que os dividendos normais da empresa podem até cair um pouco no ano de 2025 comparado ao ano de 2024. Mas para o BTG Pactual, ele prevê que a queda vai ser de 8,4% para 6,8% de dividend yield. Já para a Research Varus, essa queda dos dividendos pode ser apenas pessimismo do mercado. Afinal, eles estão afirmando que a ISA possui programa de investimento em custo de capital adquirido, que é o CAPEX, de 3 bilhões de reais para aplicar ao longo do ano, em concessões que já possui e ganhou também em leilões. Aqui a principal delas, a ISA Energia, recebeu da União em 2021, ainda quando era a CESP, com a receita anual permitida, ou seja, a RAP, projetada para essa concessão para o ano de 2025, ou seja, o exercício social corrente, é de 5 bilhões de reais. E como a concessão é antiga, este é, abre aspas, o maior desafio dela para continuar investindo sem melhorias, fecha aspas. Ou seja, as subestações de energia são antigas e se ela investir mais, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, vai reajustar para cima a remuneração fixa da companhia, fecha aspas. Basicamente, o que a analista está dizendo aqui é justamente o que eu acabei de explicar. Quando a empresa faz um investimento em cima de modernização ou até mesmo melhorias para aumentar o tempo total de transmissão da energia, ela recebe um retorno da ANEEL que reconhece que houve esse gasto de investimento e com isso remunera melhor a empresa por conta dessa melhoria. E isso acaba se tornando uma remuneração fixa, como citou aqui a analista. E por que eu disse que para a Research Varus ela pensa no que o BTG trouxe como um pessimismo? Porque ao contrário do BTG Pactual, que disse que haveria queda no pagamento dos dividendos, ela pensa que essa queda brusca não vai acontecer, porque isso prejudicaria a ação, considerando que os dividendos devem se permanecer estáveis em 2025 também. É importante considerar que essa matéria é muito recente, é do dia 20 de janeiro de 2025. Então por que esse processo na justiça pode acabar deslanchando aqui em mais dividendos? Justamente por conta do recebimento desses 2,5 bilhões de reais. Para a nova futura, eles pensam semelhante ao que eu anunciei no início aqui dessa matéria, que pode não necessariamente resultar em um repasse extraordinário, mas na minha visão está sendo pessimista. Eu apenas não acredito que o pagamento vai ser integral de 2,5 bilhões de reais, porque a empresa, como eu expliquei, tem no seu planejamento, ou seja, na sua estratégia, investir 14 bilhões de reais para alguns anos à frente. Então, para o ano de 2025, ela já vai aumentar um pouco. Já trouxe aqui no Giro Rápido do Mercado o cronograma desses investimentos para manter a nossa comunidade bem informada. No momento que eu estou gravando esse vídeo, as ações ISA E4 estão na cotação dos R$ 23,00 aproximadamente, desvalorizando 12%, mas notem só, os indicadores da empresa são simplesmente sensacionais. O PL, que é o preço dividido pelo lucro, que considera qual o valor de mercado em relação aos lucros somados dos últimos 12 meses, mostra que, analogamente, se a empresa mantivesse seu valor de mercado e a mesma capacidade de geração de lucros, ela conseguiria pagar tudo que ela vale na B3 em pouco mais de 4 anos e meio. E ainda por cima mostrando que o PVP ela está descontada em 22% em relação ao seu valor patrimonial, ou seja, aquilo que ela vale no papel. Sendo que a própria média do segmento de energia elétrica, ou seja, as empresas que estão nesse mesmo setor, mostra que a empresa está muito descontada em relação à média, com 7,23, que é a média deste segmento. Aliás, até mesmo se comparar com a média da própria empresa dos últimos 10 anos, de 6,79.
É claro, dividend yield de 3,43%, mas não porque a empresa ficou algum ano sem pagar dividendos. Foi uma questão de calendário em que ela fez apenas uma distribuição em 2023 e depois a outra foi anunciada no ano de 2024, mas a Datacom foi para o ano de 2025. Mas todos esses anúncios são relacionados ao exercício social do ano de 2024, ou seja, 2025 tem mais dinheiro para a empresa pagar aqui para os seus acionistas. E podemos até mesmo fazer um cálculo de pagamento máximo. Ainda que não seja o valor máximo, podemos ter pelo menos uma ideia do que a empresa pode vir a pagar de dividendos para os seus acionistas. Podemos observar, inclusive, que o número de ações em circulação da ISA Energia são de aproximadamente 659 milhões de ações. Claro, não chega necessariamente nesse montante de papéis em circulação, mas como eu expliquei, é apenas para fazer uma simulação. E a rigor, você pode fazer a sua simulação depois que você entender a lógica disso aqui. Então, considerando os 2,5 bilhões de reais divididos por 659 milhões de ações, vamos chegar a um valor de R$ 3,79. Um valor exorbitante se dividirmos aqui por R$ 23,24, que é o percentual que são as cotações no momento que eu estou gravando o vídeo. Ou seja, o pagamento extraordinário, se for integralmente pago aos acionistas, vai gerar uma rentabilidade de 16,32%. Como a própria empresa já declarou, ela traz um payout de 80 a 90%. Então, se fizermos a mesma conta, porém, multiplicando por 0,8 para termos 80% deste valor e também dividirmos pelas mesmas 659 milhões de ações, então o valor vai ser de R$ 3,03. Dividindo pelas cotações atuais, de R$ 23,24 no momento que eu estou gravando o vídeo, ainda assim a rentabilidade é excepcional, de 13,05%. Mas novamente, isso aqui é uma simulação e a empresa pode decidir por pagar menos do que isso ou até mesmo não pagar, embora seja pouco provável que ela não pague nada de dividendos. E geralmente me pergunta aqui no canal qual ação comprar, as ações ordinárias, ISE3, ou as ações preferenciais, ISE4. Não tem dúvida nenhuma que as ações preferenciais estão muito mais descontadas do que as ações ordinárias, tanto no PL, no PVP e pagando mais dividendos. Ponto de atenção é que se você for um investidor que considera o tag along, na sua estratégia de investimentos, ISE4 não tem tag along. Já as ações ISE3 têm 80% de tag along. Mas o fato é que se você quiser fazer operações mais sofisticadas na bolsa de valores, até para gerar dividendos sintéticos, mensais, alugar suas ações, operar termos e muito mais, você vai precisar de liquidez. E as ações mais líquidas da bolsa de valores para a ISA Energia são as ações preferenciais ISE4. Mas então, trazendo aqui as projeções do preço teto da ativa virtual de 1,83 bilhão de reais. Com payout esperado de 85%, sim, precisei fazer aqui um ajuste para alcançarmos então o que de fato a empresa trouxe de pagamento para os seus acionistas, que foi R$ 2,36 até um pouco mais. E indo para nossa pirâmide, a 4% de dividend yield, o preço teto seria R$ 59,02. 6%, R$ 39,34. 8%, R$ 29,51. E 10%, R$ 23,61. Então, muita atenção aqui, justamente para o preço teto de 10%. Afinal, esse dividend yield, utilizando as cotações da data de gravação desse vídeo aqui, gera uma rentabilidade total de 9,76%. E o que o mercado está falando sobre a ISA Energia? Bem, vale lembrar que não tem recomendações recentes. Então estou trazendo aqui o que a Genial trouxe pouco depois da apresentação dos resultados do terceiro trimestre, quando o código de bolsa de valores da companhia ainda era TRPL4 e o preço-alvo de R$ 28,00, conferindo um potencial de valorização de quase 15%, e a recomendação é de compra. Mas vá deixando nos comentários abaixo o que vocês pensam a respeito da ISA Energia, e desde já, e qual a sua expectativa deste pagamento de dividendos extraordinário. E desde já, agradeço o seu like,